tudo bem com você? Cara, comigo tudo ótimo, graças a Deus. Eu tô muito empolgado porque eu ia fazer um vídeo sobre um assunto bem específico, sendo que Deus me direcionou uma parada totalmente diferente. E eu tava lendo a Bíblia e se encontra em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5, que diz assim, só pra situar vocês antes, nessa parte aqui Paulo tá fazendo uma carta à igreja de Timóteo e dizendo como que os cristãos deveriam agir e como que determinadas pessoas deveriam se portar, que tinham pessoas que eram desequilibradas, e fala assim: você, portanto, seja equilibrado em tudo, suporta os sofrimentos, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Suporta os sofrimentos porque Jesus mesmo nos disse que nessa vida nós teríamos aflições, mas para termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, porque nós iríamos vencer também, porque nós estamos com Cristo e temos Ele no nosso coração. Então, é normal a gente passar por problemas, é normal a gente passar por situações ruins, e não existe ninguém que está livre disso. Mas a gente tem que ter confiança em Deus e tem que manter firme na palavra dele, porque a gente vai superar tudo isso. Ele faz a boa obra de um evangelista. Isso, cara, é o dever de todo cristão. Todos nós somos evangelistas, todos nós nascemos para pregar o evangelho. E às vezes você não descobriu o seu propósito na vida ainda, mas o propósito, o chamado de todo cristão é levar o evangelho. Tem até uma frase muito maneira que eu ouvi uma vez que é: prega o evangelho, se possível, com palavras. E é bem profunda, porque assim, muitas pessoas acham que pregar o evangelho é só você chegar num púlpito e ser o pastor, por exemplo, e falar a palavra para todo mundo, e é isso. Mas não, cara, às vezes a gente prega o evangelho com nossas atitudes, com nossas ações, no nosso dia a dia, e na verdade essa é uma das melhores maneiras de se pregar o evangelho. É a gente vivendo o evangelho, a gente sendo o evangelho, a gente sendo a igreja. É só a gente andar como Jesus andou, é só a gente tentar seguir os passos de Jesus. Do que a gente for fazer, a gente pensar: caraca, será que Jesus faria isso? A gente tentar ser o reflexo dele aqui na Terra. E as pessoas vão nos olhar e vão falar: cara, eu quero ter esse Jesus, eu quero ter o que essa pessoa tem, eu quero ser assim, porque na Bíblia mesmo diz que o mundo aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Então, ele espera que os cristãos tragam a luz para esse mundo, tragam sal para essa terra. Quando na Bíblia diz que também que nós somos a luz do mundo, sal da terra, imagina um quarto todo escuro, todo preto, sem luz. Você, com um pouquinho de luz, você consegue enxergar um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. Com bastante luz, você consegue enxergar tudo claramente. E assim é nós, cristãos no mundo. Quando a gente começa a entrar num lugar, quando a gente começa a ser luz, onde quer que a gente esteja, no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa família, qualquer círculo social, a gente pregando o evangelho com nossas atitudes, com nossas palavras, a gente está glorificando a Deus aquilo. E no final ele fala: cumpre o teu ministério. Isso também é bem importante, porque hoje em dia muita gente às vezes quer cumprir o que está em alta, o que todo mundo diz para fazer, quer fazer o que seguir a maioria. Às vezes às vezes as pessoas valorizam demais um determinado cargo, um determinado ministério, como por exemplo, sei lá, o ministério da palavra, o ministério de louvor, enquanto tem outros ministérios que Deus te chamou para aquilo e tá desvalorizado. E às vezes você acaba não cumprindo seu propósito, seu chamado, por ouvir outras pessoas, ou às vezes por não ouvir a voz de Deus, por não nem querer saber o que Ele quer pra você. E cara, eu tenho certeza que Deus chamou todo mundo aqui pra Terra por um motivo. Ninguém veio por acaso, ninguém veio a viver, nascer, viver, morrer. Cara, todo mundo tem um propósito aqui na Terra, tem um propósito de vida. E quando você descobre esse seu propósito, porque você nasceu, tudo se completa, sabe? Tudo se encaixa e você começa a querer viver para aquilo. Você corre atrás de uma direção. Quando eu descobri meu propósito de vida, foi o dia mais feliz da minha vida. E hoje, cada dia, eu busco incessantemente esse propósito. Eu busco incessantemente a Deus para que Ele possa ser revelado através do meu propósito. E é isso, se você não sabe o seu propósito ainda, busque a Deus, confie nele, que Ele vai te revelar. Às vezes você não sabe ainda porque não está na hora certa de saber, sabe? Imagina que você tem um filho pequeno e ele começa a te perguntar sobre várias coisas: mas pai, por que isso, por que aquilo? Eu quero isso, eu quero aquilo. Mas você sabe que não está na hora certa ainda daquilo. Você sabe que tudo tem um tempo. Você sabe que se falar certas coisas para ele vai dar um nó na cabeça dele e ele não vai entender, ele pode acabar se atropelando, se afobando. E cara, é isso que é a mesma coisa a gente com Deus.
Às vezes a gente quer saber nosso propósito, mas Deus sabe o nosso coração. Deus sabe de todas as coisas. E Ele sabe o tempo certo de fazer cada coisa. Ele sabe que não está no tempo de revelar aquilo pra gente ainda, mas a gente tem que continuar com fé, firme na palavra dele, firme no propósito, e ele vai nos revelar na hora certa, sabe? E tipo, quando ele falar, vai estar tudo claro na nossa mente, sabe? Não vai ter dúvidas. Não tem como nada que vem de Deus vir com dúvidas. Se vem com dúvida, você já pode saber que não é de Deus. O que é de Deus é certo, é preciso, converge. Nada de Deus diverge, sabe? E é muito incrível você viver o que Ele te chamou pra fazer. Vale a pena você buscar a Deus e você viver o que Ele tem pra você, sabe? E eu oro pra que essa geração toda conheça seu propósito, conheça o seu chamado, que cresça cada vez mais, sabe? Que cada um de nós possamos espalhar o Evangelho, sabe? Falar do amor de Deus e falar o quanto Jesus é bom, o quanto que Ele fez na nossa vida, sabe? Mantenha firme seu propósito. E semana que vem eu tô de volta aí. Se você ainda não é inscrito, se inscreve em algum lugar aqui embaixo, ativa o sino pra você saber quando eu mandar o vídeo novo. Deus te abençoe e tamo junto.